Você vai aprender física, eu garanto. Fera, continuando a falar de lançamento oblíquo, a gente já falou aqui a primeira parte, dá um pulo lá se você não assistiu. Se você já assistiu, continuando aqui, você já sabe que na horizontal o movimento é uniforme, na vertical uniformemente variado. Algumas observações. Ao longo da trajetória, o corpo sobe e desce e ele passa 2 vezes por pontos de mesma altura. Sempre que isso acontecer, que a altura de um ponto for igual à altura de outro ponto, nesses pontos as velocidades do móvel têm mesmo módulo, uma hora apontada inclinada para cima, outra hora inclinada para baixo, mas o módulo da velocidade é o mesmo. Se as alturas são iguais, eu tenho módulos iguais de velocidade. Tem um único ponto que o móvel passa uma única vez, que é o de altura máxima. E na altura máxima, a velocidade é mínima, ela não é zero. Ela é mínima porque se anula a componente vertical e fica apenas a componente horizontal. Então, na altura máxima, a velocidade resultante tem módulo mínimo e esse módulo corresponde ao módulo da velocidade horizontal. Lembrando que a horizontal aqui é adjacente ao ângulo, então é V de lançamento vezes cosseno. Importante, a distância entre o ponto de lançamento e o ponto em que ele toca o solo, muita atenção agora. Se a altura final for igual à altura inicial, essa distância aqui é o nosso alcance horizontal, que pode ser calculado pela expressão velocidade de lançamento, aquele é disparado aqui, ao quadrado, vezes seno do duplo ângulo de lançamento, tudo isso dividido por g. Atenção e cuidado, aqui é o dobro do ângulo, não é o dobro do seno. Se o ângulo aqui for de 30 graus, eu vou usar seno de 60, que é o dobro de 30. Se o ângulo aqui for 45 graus, eu vou usar o seno de 90, que é o dobro de 45. Se o ângulo aqui for 60 graus, eu vou usar o seno de 120, que é o dobro de 60 e por aí vai. Se o ângulo for 15, eu uso o seno de 30, sempre usando nessa fórmula o dobro do ângulo de lançamento. Lembrando, essa expressão é válida sempre que o ponto de saída e o ponto de chegada estiverem no mesmo nível. E aí você pode calcular direto usando essa expressão. O alcance é máximo para esse caso quando o seno do ângulo é máximo. E o máximo valor do seno é 1. Então, o seno máximo sendo 1, eu fico com V ao quadrado vezes 1 sobre G. Então, o máximo valor do alcance é calculado pelo quadrado da velocidade de lançamento dividido pela gravidade. E isso acontece quando o seno de 2θ é igual a 1, ou seja, quando o seno de 2θ é igual ao seno de 90. Isso acontece quando o ângulo de lançamento é igual a 45 graus. Outra coisa que é importante é que quando você faz 2 lançamentos com ângulos diferentes e esses lançamentos têm alcances de mesmo valor, isso significa que os lançamentos aconteceram com ângulos que são complementares. Se eu disparo aqui para cima com uma velocidade V0 e disparo aqui um pouco menos inclinado com a velocidade de mesmo módulo, também V0, se os ângulos são diferentes com velocidades iguais e o alcance é o mesmo, isso significa que o ângulo de lançamento 1 mais o ângulo de lançamento 2 vale 90 graus. Ou seja, se eu tenho alcances iguais, os ângulos de lançamento são complementares. Anote isso aí. E aí, fera, já merece seu like? Então
cai matando aí nesse like, já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em um planeta X, uma pessoa descobre que pode pular uma distância horizontal máxima de 20 metros se sua velocidade escalar inicial for de 4 metros por segundo. Nessas condições, a aceleração de queda livre no planeta X em 10 elevado a menos 1 metros por segundo quadrado é igual a... Cara, dá uma olhada, ela fala de distância horizontal máxima. Num salto, o alcance horizontal é dado por velocidade inicial ao quadrado, que multiplica o seno do duplo ângulo do lançamento, que no caso é o salto, sobre a aceleração local da gravidade. Lembrando que esse alcance vai ser máximo quando a gente tem o valor de θ igual a 45 graus. Aí você diz, por que, Ives? Porque quando o ângulo é igual a 45 graus, 2 vezes o ângulo é 90, seno de 90 é igual a 1, que é o máximo valor. E aí eu vou ter que o alcance máximo é igual à velocidade do salto ao quadrado dividido pela gravidade local. Diz na questão que o alcance máximo é de 20 para uma velocidade de salto igual a 4. E ele pergunta quanto vale G. 20 vezes G vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 16. O valor da aceleração local, então, vai ser 16 dividido por 20. Confere aí, dá 0,8. Escrevendo isso aqui na forma de notação padrão, a vírgula corre para a direita, uma casa decimal fica 8. E aí, como a vírgula foi para a direita, a potência fica negativa, menos 1. Então, a aceleração é de 8 vezes 10 elevado a menos 1. Como ele quer a resposta em unidade de 10 a menos 1, a resposta é exatamente 8. 8 vezes 10 a menos 1. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais. Em um jogo de basquete, uma criança faz um arremesso certeiro para a cesta. A bola parte da mão do jogador de uma altura de 1,4 metros do solo e acerta a cesta, que está a 3 metros de altura, conforme a figura. Sabe-se que a bola partiu da mão da criança com velocidade inicial de 10 metros por segundo e inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, tal que o seno de θ vale 0,9 e o cosseno de θ 0,4. Considerando desprezível a resistência do ar e G igual a 10 metros por segundo quadrado, a distância D do ponto de onde a bola partiu à reta vertical que passa pela cesta no momento do arremesso é igual a... Dá uma olhada para a imagem. Perceba que quando a bola é lançada, a gente pode estudar o movimento em duas direções, a da horizontal e a da vertical. Perceba que na horizontal o deslocamento é D e que enquanto, atenção, enquanto quer dizer no mesmo intervalo de tempo, enquanto ela percorre para a direita uma distância D, ela vai para cima e para baixo, saindo da posição 1,4 metros e terminando na posição 3 metros. Então, muita atenção. O segredo aqui é dividir o movimento nas duas dimensões, vertical e horizontal. Como a gente tem mais informações sobre a vertical, bora dar uma olhada no que a gente consegue na vertical. Na vertical, a gente tem a altura inicial, que é igual a 1,4 metros. A gente tem a altura final, que é igual a 3 metros. A gente tem a velocidade, porque a velocidade inicial da vertical, que eu vou chamar aqui de VY, é a velocidade inicial V0 vezes o seno do ângulo de lançamento. E ele diz que o ângulo de lançamento tem seno igual a 0,9.
A aceleração vai ser a aceleração da gravidade, só que perceba que 3 metros está em cima, 1,4 está embaixo, então cresce para cima. Como a gravidade aponta para baixo, eu vou ter aqui que a aceleração do movimento é menos g, ou seja, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, lembra que o que tem em comum os dois movimentos é o valor do V0, é a inclinação, é o tempo. Então, com essas informações, se eu uso a função horária da posição, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais metade da aceleração vezes T ao quadrado, substituindo esses dados, eu vou poder encontrar em quanto tempo ele chega na cesta. E aí, sabendo em quanto tempo ele chega na cesta, eu consigo dizer quanto ele se deslocou para o lado. Simples assim. Aqui, a velocidade inicial, ele diz no problema que é 10. E o seno, ele diz no problema que é 0,9. Então, essa velocidade aqui é 9 metros por segundo. Substituindo, a posição final é 3, a inicial é 1,4. A velocidade é 9, isso está multiplicando t, mais metade da aceleração, que é menos 10. Metade de menos 10 é menos 5, e isso está multiplicando t ao quadrado. Mudando para o primeiro membro, eu fico com 5 vezes t ao quadrado, menos 9t, menos 1,4 mais 3, então dá mais 1,6. Isso aqui igual a zero. Temos aqui uma equação do segundo grau. Esse 5 é o meu parâmetro A, esse menos 9 é o meu parâmetro B e esse mais 1,6 é o meu parâmetro C. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a gente pode continuar essa questão. Olha só, passando aqui uma linha, eu vou ter então que delta é igual a menos 9 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é 1,6. Delta vai ser igual a 81 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1,6 dá 3,2. Então, delta é igual a 49. Para achar o valor de t, lembre que t é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Perceba que eu vou ter dois valores de t. Olhando para a figura, fica claro que isso acontece porque eu vou passar por 3 metros subindo e depois caindo. Se eu passo 2 vezes e o que me interessa é quando eu estou descendo, eu quero o maior dos dois tempos. Então, eu trazendo para cá, olha só, o valor de t vai ser igual a menos b menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 49. Ora, a raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso dividido por 2 vezes a. A é 5, então fica 2 vezes 5, que é 10. Eu vou ter duas possibilidades de t. Um primeiro t seria menos vezes menos dá mais, 9 mais 7, 16, dividido por 10, 1,6 segundos. E um segundo t seria menos vezes menos dá mais, 9 menos 7 dá 2, dividido por 10 dá 0,2 segundos. Ora, eu passo duas vezes. O primeiro, o menor intervalo de tempo, é na subida. Só que a sexta acontece na descida. Logo, 1,6 é o tempo que a gente precisa para determinar quanto é o deslocamento na horizontal.
Na horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Isso significa que o meu deslocamento é igual à minha velocidade horizontal vezes o intervalo de tempo. O meu deslocamento é d. A minha velocidade horizontal é a velocidade de lançamento V0 vezes o cosseno do ângulo de lançamento. E esse intervalo de tempo é exatamente o que a gente acabou de calcular, esse t aqui. Então, substituindo d vai ser igual a 10 vezes cosseno do ângulo de lançamento, que é 0,4, isso vezes o tempo, que é 1,6. Então, eu tenho 10 vezes 0,4 dá 4, 4 vezes 1,6 dá igual a 6,4. Logo, para essa cesta acontecer, o jogador tinha que estar a uma distância d igual a 6,4 metros da linha vertical da cesta. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Olha aí, fera, como a gente discutiu agora há pouco, o tempo de permanência do ar está relacionado com a altura máxima atingida pelo corpo que é arremessado. Perceba que é fácil de identificar que a trajetória da bola Q é a que atinge o maior ponto de altura, H, que eu não sei qual é, mas que ela é a maior das três. Perceba também pelas trajetórias P e R, que embora R vá mais longe, P e R atingem a mesma altura máxima. Se você olhar com calma aí o desenho, vai perceber que as duas trajetórias têm a mesma altura. Logo, o tempo de permanência no ar é o mesmo. Isso significa que Q é o que permanece mais tempo no ar, P e R permanecem o mesmo intervalo de tempo. Como ele chamou TP, TQ e TR, TQ é o maior dos três e TP igual a TR. A alternativa correta, muito simples, fera. Letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos.